E nosso próximo quadro é com a Amada Zambrana, do quadro A Dama Por Aí. Sim, Ale, ela visitou um estúdio de podcast, foi bem legal. E ela conversou com aquela galera que faz o negócio acontecer por detrás dos bastidores. Vamos lá, Amada, é com você! Olá, no quadro A Dama Por Aí de hoje, olha onde eu estou, no estúdio de podcast Pipoca e Guaraná, na Barra da Tijuca, com o querido amigo proprietário Alexander Santana. Alex, meu querido, me conta aqui, há quanto tempo você tem esse estúdio de podcast? Aqui na Barra a gente vai para o 2º ano já. E qual é o tipo mais comum assim, de público que você tem que costuma gravar aqui? A gente tem bastante empresários, né? Empresários e empreendedores que querem mostrar o seu nicho, né? Ou o seu serviço, e procuram bastante gente aqui. Tem bastante terapeutas também. Legal. Terapeutas procuram bastante. Evangélicos também, tem uns problemas evangélicos aqui bem legais. Todos no modelo podcast. Tudo mesmo. Modelo podcast. Tem quanto tempo que esse modelo assim começou a se difundir aqui pelo Rio, pelo Brasil? Porque parece uma coisa muito recente e tem pessoas que não conhecem ainda, principalmente porque é algo que é veiculado muito pela internet. Então existe ainda um público, principalmente bem mais velho, que não está muito ligado ainda nisso. Então o que você pode trazer de contribuição com informação? Quanto tempo tem esse lance de podcast aqui? Então, na verdade, o podcast já é uma coisa mais antiguinha, né? Pode parecer que não, mas é bem um pouquinho antes da pandemia já existia já o podcast. Na verdade, o podcast era o formato de áudio, né? O podcast em si era só áudio. Depois da pandemia para cá, entre a pandemia para cá, começaram a agregar o vídeo, né? Chamado de videocast. Só que ninguém chama de videocast, todo mundo generaliza, né, como podcast. Sim, verdade. Mas já existe, e da pandemia para cá começou a crescer, a ganhar força, justamente por causa da gente não poder sair, todo mundo era online, tudo ficou muito online, então isso aí começou a popularizar. Mas existe muita gente ainda que ainda não conhece, muita gente que ainda fica meio assim de querer aparecer, de colocar, de querer falar sobre a sua empresa, falar sobre a história dela, tal. É muito novo, principalmente aqui no Rio, né? São Paulo já está um pouco mais avançado. Agora no Rio não, no Rio está um pouco devagar. O pessoal está começando a descobrir agora o poder do podcast. E as pessoas gravam mais em mesa, assim, com vários participantes, ou gravam uma pessoa perguntando e só relativo. Tem pessoas que querem só ela perguntar para uma ou duas pessoas. Tem podcast que usam 2 pessoas perguntando para uma ou também para 2 pessoas. É muito relativo, vai de nicho para nicho, de o que a pessoa achar que é interessante. Por exemplo, tem gente que é muito descontraído com uma pessoa que só resolve, outra não, outra é movida em dupla, né? Se não tiver com outra aqui, vai poder empurrar uma, falar uma palhaçada, não vai. E é até interessante, os dois formatos são muito bons. E é muito interessante perceber como essa questão do podcast, ele se adapta a vários tipos de públicos. Então, como ele nos mostrou, cantores, terapeutas, coaches, mentores, empresários, isso é muito interessante. Eu já estou na minha 5ª participação aqui com o Alex no estúdio Pipoca e Guaraná e tenho dito assim de uma maneira muito certeira que é um processo também de aprendizado. Eu venho aqui para contribuir com informações do meu negócio, mas muito saio engrandecida de aprender muito com os membros da mesa. Então isso é bastante interessante. Alex, para quem pensa assim que a questão do investimento é uma coisa estratosférica, conta pra gente como é que é composta a equipe do pós-gravação, o que acontece antes da gravação e o pós-gravação. No podcast você já entra, você já é direcionado, você já é posicionado, dirigido, com um valor muito acessível. E com esse material você tem, dependendo do tempo que você grava, você tem bastante cortes. Isso é ótimo, então gera um conteúdo assim que vai estar com muita frequência sendo liberado nas redes sociais. Sim. Esses vários públicos possíveis aqui de atendimento. Sim, e com um valor muito baixíssimo. A pessoa vê que o podcast é a melhor forma de fazer sua propaganda.
E o interessante é que você pode dar visibilidade a isso em várias mídias. Então fica a dica para você também poder se posicionar e pensar, por que eu não posso estar lá também? Então, você querendo procurar um estúdio de podcast aqui no Rio, fica a recomendação Estúdio Pipoca e Guaraná. Obrigada, meu querido! Eu que agradeço.